Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículos do 36 ao 39, começando no 36, diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E oremos. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, Deus querido e bondoso e bendito, nós somos gratos ao Senhor pela palavra do Senhor que temos em nossas mãos, que é a Bíblia Sagrada, e também pela pregação da mesma. Ela que é livre, eficaz, ela é nosso alimento espiritual. Pedimos, Senhor, me abençoe na pregação, para que eu não transmita o que eu quero falar, mas o que o Senhor quer que eu fale nessa noite. Abençoe cada pessoa aqui presente, abençoe para que possamos estar todos unidos na fé, a ouvir com fé, para que possamos sair daqui essa noite edificados espiritualmente. Fazendo este pedido ao Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aqui nós temos um texto do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus, onde um doutor estudioso da Bíblia, do Velho Testamento, onde ele fez uma pergunta a Jesus. Perguntou qual era o maior mandamento, o primeiro grande mandamento. Aqui, antes da gente entrar no foco principal da mensagem de hoje, eu queria só lembrar as pessoas a respeito dessa pessoa, desse doutor da lei, que era um fariseu, para você sentir a diferença do fariseu para o saduceu. Então, o saduceu tinha muitos grupos religiosos na época, e o mais destacado foram esses dois, foi saduceu e fariseu. Então, o saduceu era membros desse grupo que eles não acreditavam na ressurreição. Também eles negavam o juízo final, não queriam também os anjos e espíritos. Eles faziam era um grupo menor. Esse era um grupo pequeno, mas formados por sacerdotes e também por aqueles ricos, homens ricos da região. Então eles se juntavam, os mais ricos, e faziam esse grupo, e ele tinha grande influência, esses ricos, em Jerusalém. Por isso eles não criam que havia ressurreição, nem juízo final, nem anjos ou mesmo espíritos. Enquanto que o fariseu, esse que está fazendo essa pergunta aqui a Jesus, ele é um dos membros também de um dos principais grupos religiosos, né, dos judeus. Eles seguiam rigorosamente a lei de Moisés. Eles seguiam rigorosamente e também as tradições e os costumes dos antepassados. Então, eles eram o contrário dos saduceus. Esses fariseus, eles creem, eles acreditam na ressurreição. Eles acreditam na ressurreição e também na existência de seres celestiais. Então, aqui, esse indivíduo perguntar, estava um grupo de amigos, depois que Jesus tinha calado a boca dos saduceus, que fez uma pergunta a Jesus a respeito de como era que ia ser na ressurreição, porque ele não queria ressurreição dos saduceus. Aí perguntaram a Jesus como era que ia ser lá a convivência dele nesse novo lugar que tinha ressurgido. Aí ele perguntou a Jesus a respeito dos 7 irmãos que existia na época, 7 irmãos, onde um primeiro casou e tinha que suscitar descendentes daquela família. E ele morreu e ela não teve filho com ele. Aí era obrigado a casar com o segundo, ela casou com o segundo. E também não teve filho, casou com o terceiro e até o 7º e não teve filho. Aí ele perguntou a Jesus como era que ia ser quando chegasse no céu. Com quem esse homem, com quem ela ia casar, qual deles ela ia casar quando chegasse nessa ressurreição. Ele não queria, só queria interrogar Jesus para descobrir se Jesus ia cometer alguma falha grave, né? E esses dois grupos, os saduceus e os fariseus, eles não se davam muito bem. Eles não se viam muito bem, era o contrário. Agora, depois que Jesus começou a pregar o Evangelho, todos aqueles exemplos e milagres que ele fez com que acontecesse, muitos operou muitos milagres, aí eles terminaram ficando juntos, se juntaram os dois para combater a Jesus e os seus seguidores. Aí ficaram juntos, ficaram unidos. Então foi quando Jesus disse que não ia ler, ele precisava ler as Escrituras Sagradas, precisava conhecer, os saduceus conheceram as Escrituras Sagradas. Aí foi quando aconteceu isso aqui, onde perguntaram a Jesus qual era o maior e mais importante dos mandamentos. Aí Jesus deu 2 respostas em uma só. Ele falou que o primeiro era amar a Deus 100%. Tem que amar a Deus sobre todas as coisas. 100% amar a Deus, sem dividir com o outro, só a Deus. E o segundo, amar o teu próximo
amar o teu próximo. E ele ainda classificou, né, como a ti mesmo. Então a gente deve amar o próximo como a nós mesmos, como a ti mesmo. Então, a maioria das pessoas se amam mais do que propriamente a Deus. Muitas pessoas só pensam em investir no seu ser, só na própria pessoa. Se esquece que a gente tem que colocar primeiramente em Deus, porque Deus é quem nos dá todas as coisas, não é? A gente consegue através dele. Então, a gente tem que agradecer primeiramente a ele e colocar ele sobre todas as coisas. Mas a gente muitas vezes não faz isso. A gente quer pensar só na gente, né? Então, estamos mais preocupados com si mesmo do que propriamente com Deus. Não digo todas as pessoas, mas há muitas pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa, esse tipo de consideração. Então, Deus mandou que amemos o próximo como a ti mesmo. Então, amar o próximo como a ti mesmo. Então, no Novo Testamento, existem 8 ocasiões nos comandando amar ao próximo. 8 ocasiões no Novo Testamento. E já no Velho Testamento existem centenas de mandamentos e leis. Centenas. Então todas se resumem em amar ao próximo. Veja o que é que diz em Mateus 22, 40. A gente leu o 39, parou no 39. Mas no 40, veja o que é que diz. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, depende toda a lei. Então é por isso que Jesus resumiu toda a lei e os profetas em simplesmente 2 mandamentos. Amar a Deus, sobre toda a tua mente, todo o teu coração, todas as tuas forças. Né? E amar o próximo como a ti mesmo. Então, a ti mesmo não é o terceiro mandamento. É só, ele acrescentou isso aí no terceiro, no segundo mandamento. Que é o grande, os 2 maiores mandamentos. Então, amarás o teu próximo. Mas quem é o nosso próximo? Quem é? Por isso o tema da mensagem de hoje é amarás ao teu próximo. É o tema da mensagem. Então, aqui quando diz amarás o teu próximo, quando as pessoas fazem essa indagação, mas quem é o nosso próximo? Então, aqui tem outra passagem que em Lucas, capítulo 10, onde um doutor da lei, outro doutor que apareceu aí, só apareceu doutores para indagar Jesus, fazer perguntas difíceis, para ver se pegava Jesus cometendo algum erro, alguma falha, para eles criminarem esses estudiosos do Velho Testamento, rigorosos em algumas doutrinas, mas falhavam em muitas porque a principal de todas, eles não estavam obedecendo, que é a vinda de Jesus, que Jesus estava pregando, eles com inveja, a grande maioria, queriam tirar a vida de Jesus. Então, aqui apareceu um doutor da lei, onde perguntou a Jesus o que era necessário ele fazer para ele herdar a vida eterna. Aí Jesus fez a pergunta a ele, respondeu com a pergunta, disse: o que é que está escrito na lei? Perguntou esse doutor estudioso. Como leis? Então ele já tinha conhecimento, Jesus já tinha feito esses anúncios sobre a divisão de todos os mandamentos, resumindo em 2, então ele respondeu. Jesus disse: como leis os mandamentos que está escrito na lei? Aí ele fez, está em Lucas 10, 27. 10, 27 diz assim, quer dizer, esse doutor respondendo a Jesus. E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ao 28 diz: e disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Ele está querendo saber quem era o próximo, a quem ele devia dar-se assistência, amar o próximo. Então, o ser humano está sempre buscando uma brechinha, né? Sempre com algum jeitinho de se sair de algumas obrigações que tem para ser feito, aí se inventa qualquer coisa, qualquer desculpa para evitar realizar aquela coisa que é de grande importância. Então, em resposta, Jesus contou a história da parábola, né, do bom samaritano. Jesus falou para ele a respeito daquele judeu que vinha de Jerusalém, vinha descendo de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho foi atacado, bandidos, salteadores tomaram o que ele tinha e maltrataram mais dele, deixaram ele semi-morto. Foi quando apareceu, Jesus contando para esse doutor da lei, quando apareceu, passou no encontro um sacerdote, quando observou que ele estava precisando muito de ajuda, quase morto, aquele indivíduo, aquele foi
tinha sido assaltado, espancado. Quando viu que ele estava precisando de ajuda, passou de largo, quer dizer, por fora. Nem sequer chegou perto para olhar porque ele estava precisando. Isso era um sacerdote, quer dizer, pessoas conhecedoras da palavra, pessoas que deviam dar um bom exemplo, mas passou de largo. Aí em seguida veio outro. Apareceu um levita, que também era de grande privilégio na igreja que ele fazia parte. Então o levita, quando olhou, do mesmo jeito passou de largo, não deu assistência àquela pessoa que estava precisando de ajuda. Mas Jesus falou que veio depois um samaritano. Samaritano que não tinha muita união com os judeus. Foi esse que chegou junto, teve grande compaixão dessa pessoa que estava ali prestes a morrer. Aí deu assistência a ele. Colocou ele na cavalgadura, foi até uma estalagem e cuidou dele. Cuidou dele e pediu deu dinheiro ao hospedeiro, pediu para que ele cuidasse dele, o que fosse necessário para ele deixar aquele rapaz, aquele senhor com a vida normal, voltasse normal, se recuperasse. Quando ele voltasse da viagem dele, ia retribuir ele com o pagamento que fosse necessário. Aí Jesus contou essa história para ele, né? De como passar um sacerdote levita, o homem soldado que ajudou. Quem ajudou foi exatamente aquela pessoa que se pensava que não ia ajudar. Era uma pessoa que considerada tinha muita inimizade com os judeus. Então, como amar o próximo? Como amar o próximo? Amar o próximo exatamente é fruto do Espírito, não é? Fruto do Espírito. Então veja o contexto em Gálatas capítulo 5, o que é que diz? Gálatas capítulo 5, versículo 14. Quem for rápido no latinho, né? Acompanha aí também. Mas quem não for, faz de conta que encontrou e vamos ouvir somente, né? Está escrito aqui, eu já comparei tudo isso aqui com a Bíblia, que não tem como sair diferente. Então aqui em Gálatas 5,14 diz o seguinte: porque toda lei se cumpre numa só palavra. Aqui o apóstolo Paulo escreveu isso aqui em Gálatas 5,14. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então quer dizer que existem centenas ou milhares de mandamentos que Deus deixou no Velho Testamento. Então o que é que aconteceu? Jesus resumiu todas as leis em apenas 2 mandamentos. Então, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Em Gálatas 5,16 diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito. Esse espírito aqui com E maiúsculo, então é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Então, porém andai no espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A maioria das pessoas, até mesmo dos crentes, eles se ligam tanto em se inclinar para o lado da carne que se esquece do lado espiritual. É exatamente onde Deus está mandando a gente fazer, que é o fruto do Espírito. Então, se a gente segue o fruto do Espírito, então a gente vai fazer as coisas que agradam a Deus. Né? Tanto é que está claríssimo aqui em Gálatas 5,22. Em seguinte, 3 passagens de Gálatas, e a terceira passagem que diz o 22, versículo 22, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Observe que tem uma série de coisas que é fruto, exatamente fruto do Espírito Santo. Então deve andar no Espírito. Observe que a primeira palavra aqui é amor. Então a gente tem amor ao próximo, se a gente tem amor ao próximo, então a gente está resumindo também. Jesus, quando disse amar primeiramente a Deus, todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo, se a gente está amando o próximo, a gente está amando a Deus. Porque Deus quer que a gente faça isso. Então Jesus Cristo deu esse exemplo de 3, mas esse de amar o próximo como a ti mesmo já está resumindo todos. Porque Deus não manda a gente fazer coisas diferentes de amar o próximo a si mesmo. Tudo que Ele pede para a gente fazer é referente ao próximo, não a si mesmo. Então, se a gente fizer isso aí, está amando ao nosso Deus, primeiramente. Então, devemos amar simplesmente os irmãos, aquelas pessoas que estão conosco pertinho, nossa família. Claro que devemos amar essas pessoas, que é o mais forte, o primeiro passo são essas pessoas. Mas Deus diz que a gente deve amar a todos, sem exceção. Nossos amigos, né? Nossos amigos na fé, domésticos, nossos amigos de trabalho, onde a gente encontrar, todos a gente deve amar. Só é isso que a gente deve fazer? Eu acho que falta mais alguma coisa, né? Deus manda a gente amar também os nossos inimigos. A gente deve amar os nossos inimigos. A gente não deve desejar coisas ruins para os nossos inimigos.
Pedir a Deus para que Ele faça com que aquela pessoa se recupere. Se ele fez uma coisa ruim com a gente deve pedir perdão por essas pessoas. Tanto é que Jesus Cristo, Ele na hora de ser crucificado, morrendo, pediu a Deus o quê? Ao Pai, perdoa-os, Ele não sabe o que fazem. Quer dizer que Jesus deu um grande exemplo para a gente fazer. O apóstolo Paulo diz o quê? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, se a gente fizer essas coisas, a gente está amando ao próximo, está fazendo a vontade de Deus. Então, devemos amar como Jesus nos ama. Devemos amar como nós nos amamos a nós mesmos. Então, da maneira que a gente quer para a gente deve querer para os outros. Se uma coisa é ruim para a gente não deve desejar essa coisa para os outros, ou dar o ceder para alguém. Porque se as coisas não é benéfica para a gente, como é que a gente vai querer que essa coisa seja benéfica para o outro? Então, se não é bom para a gente tem que jogar fora, não ceder para outros. Né? Então, como então fazer? A resposta, como sempre está na Bíblia, como estão fazendo? Como fazer? Então, Lucas 11, capítulo 1, aliás, Lucas 11, capítulo 11, versículo 1 ao 4, diz o seguinte: E aconteceu que, estando ele a orar, Jesus estava orando, e aconteceu que, estando ele a orar, em um certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ao versículo 2 diz: E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Observe que Jesus ensinou essa oração, que a gente pode fazê-la decoradamente, mas a gente geralmente faz conversando com Deus. É tão simples a gente conversar com Deus, a gente se expor diante dele, a gente faz nossas necessidades, a gente está precisando falar com ele. Então, se for resumir somente isso aqui, a gente vai ficar uma coisa decorada, vai ficar parecido até com uma reza, não é? Mas Jesus Cristo, ele disse que para orar faça isso. Ele não quer dizer que a gente orasse simplesmente o que ele está dizendo aqui nessa passagem de Lucas. Ele quer dizer o seguinte: a gente vai ver em alguns pontos aqui rapidinho. Isso que nós vimos aqui foi simplesmente a introdução, Agora vamos entrar no contexto principal da mensagem. Então nós vamos ver alguns pontos pequenos, curtinhos, vai ser muito prático da gente entender. Então, o primeiro tópico para a gente observar é que Deus está dizendo que a gente perceba que somos uma família. Ele quer que a gente perceba que nós todos somos de uma mesma família, independentemente se é salvo ou se não é. Nós somos de uma mesma família. Agora, se divide em três partes, Se divide em três partes. A primeira família é pela promessa de Deus. Pela promessa de Deus que se refere a Abraão. Em Gênesis capítulo 12, o versículo 3, diz o seguinte: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então quer dizer que nós somos o quê? Descendentes de Abraão. Nós que aceitamos a salvação de Jesus Cristo, nós aceitamos, somos do lado de Abraão. Então nós temos pela promessa de Deus, Deus prometeu a Abraão, disse até para ele que ele ia ser o pai de uma grande nação. Então ia ser incontável os descendentes de Abraão. Então Deus está dizendo que ia ser um número altíssimo de descendentes dele. Então nós fazemos parte da descendência de Abraão. Então nós somos esse pela promessa de Deus. Nós ouvimos aqui que Deus colocou em três partes a nossa família: pela promessa de Deus, que é Abraão, e também fez por sangue, que é o primeiro que a gente surgiu, que é através dos descendentes de Adão e de Noé. Então em Gênesis 30, 20, diz assim: E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Então nós fazemos parte de Adão, primeiramente. Depois nós passamos a Noé, onde Deus acabou tudo com o dilúvio e deixou só a família de Noé. Então
em Gênesis capítulo 9, versículo 18 e 19, fala o seguinte: e os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Então, destes aí, já é uma minoria daquela série que veio de Adão para Noé. Aí foi quando depois surgiu Abraão, e depois veio a terceira, o terceiro, que nós somos na família pela terceira, que é através da fé, pela fé. Nós somos agora a família que se refere aos crentes e salvos, e a terceira família, e grande família. Aí quando a gente vai entrar agora aqui, no texto que Jesus falou a respeito da oração, como devemos orar. Aí o que é que ele diz aqui, pela fé? Ele diz, Pai Nosso. Diz assim, Pai Nosso. A gente está falando Pai Nosso, não sei que a gente não está vendo, mas sabe que existe, a gente está indo de encontro a Ele, espiritualmente, pela fé. Então, Pai Nosso, a gente não diz assim, Pai meu. Na oração Deus manda a gente falar, seja crendo a todos. Pai Nosso, Pai é um pedido generalizando a todos. Então ele diz, Pai Nosso. Observe que aqui tem a palavra Nosso. Então Nosso, ele está grifado de forma que é para a gente se referir. Ele é Pai de todos nós. Agora, todos nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Porque daquelas pessoas que não receberam Jesus ainda, ele só é de uma mesma família em relação a Abraão e a Adão, Noé. Então, aqui nós, pela fé, são aqueles que recebemos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Então, está dizendo aqui, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Então, está dizendo, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Ele está sentindo que é para a gente pedir, não só para a gente, mas para todos que estamos unidos na fé. E também diz, e perdoa-nos. Observe aí essa acrescentação que tem aí, NOS, então, perdoa-nos os nossos pecados. Então, a gente deve pedir perdão sobre os pecados nossos, né? Qualquer pecado dele. Por isso também pedir perdão pelos outros também. Perdoa-nos os nossos pecados. E não perdoa-me, simplesmente. Aí diz, como nós perdoamos a qualquer que nos deve. Então, perdoamos. Assim que nós perdoamos. Essa oração foi feita para a gente analisar, que a gente não deve pedir só para a gente. A gente deve pedir a Deus pelos outros também. A qualquer que nos deve. Então perdoamos, nós perdoamos a qualquer que nos deve. Então é nosso dever perdoar a qualquer que nos deve. E a Bíblia é tão clara que diz, se você tiver uma coisa contra o seu irmão, se você for entregar uma oferta, você tem que primeiro voltar, reconciliar-se com o seu irmão para poder fazer a entrega daquela oferta. Então é necessário que a gente esteja em união, principalmente em comunhão uns com os outros. Então diz também aqui, não nos conduzas em tentação. Nessa oração consta também aqui, nos conduzas à tentação, não nos conduzas. Então a gente está pedir a Deus em nome de todos para Ele não nos conduzir em tentação. E diz também, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Então não há uma petição na primeira pessoa. Não, para a gente só. Fazendo que a gente pedir a todos, pedir para todas as pessoas a oração que a gente vai fazer a nosso Deus. Então, não devemos pedir nada somente para nós mesmos. Não devemos fazer isso. Então, quando estivermos perante o trono, ou seja, orando, a gente deve levantar os nossos próximos perante Deus. A gente deve colocar as pessoas, aquelas que nos fazem o bem, aquelas neutras e aquelas que têm feito coisas ruins para nós. A gente deve também fazer petições a Deus por essas pessoas. Então, em Mateus 5,44, a passagem é claríssima a respeito disso. Diz assim, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, a gente não deve só orar por aquelas pessoas que estão fazendo o bem para a gente. A gente deve pedir também para aquelas pessoas que estão fazendo coisas que não são boas para a gente. Então aqui nós temos esse primeiro tópico, esse primeiro ponto que a gente deve fazer para constatarmos, para dar o exemplo de que somos de uma mesma família. E agora nós vamos ver que a gente deve queira para seu próximo como para si mesmo.
Aí aqui, o versículo 3, dessa passagem de Lucas, diz o quê? Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Então, a palavra-chave aqui é cotidiano. E não somente o pão. Não se refere simplesmente ao pão. Né? Tudo que é necessário para a nossa vida do dia a dia. A gente deve estar pedindo a Deus. Né? Nosso alimento, primeiramente, porque se a gente não tiver o nosso alimento, não tiver bem, não suprir nossas necessidades nutricionalmente, a gente não vai conseguir as coisas devidamente. Então a gente tem que primeiro se alimentar, pedir a Deus o nosso alimento físico e enquanto as outras coisas. Pedir também a Ele para que Ele nos faça com que a gente consiga as roupas, né? Precisamos de roupas, precisamos de saúde, segurança e tantas outras coisas que a gente precisa. Então a gente precisa primeiramente pedir a Deus, de acordo com a oração, o Espírito fala, pão nosso de cada dia. Mas a gente tem pão nosso necessário primeiro, mas a gente tem que pedir essas outras coisas e ajudar as pessoas também que estão precisando, né? Então, você deve orar e fazer algo a respeito da fome do seu próximo. Então a gente deve fazer isso. As pessoas estão precisando do alimento, muitas vezes a gente nega, coisa assim, a gente nega muitas vezes prestar um favor que está ao nosso alcance e a gente não faz. A gente fica negligente, a gente passa de largo muitas vezes. Muitas vezes a gente vê uma pessoa precisando de uma ajuda nossa, a gente olha para o relógio, se está no tempo de trabalho, para o colégio, para a escola, para a faculdade, eu vou perder a condição e eu não vou ajudar essa pessoa. Então a gente está dando uma de quê? De sacerdote, está dando uma de levita. A gente não está dando o exemplo do samaritano. Muitas vezes a gente nega. Então a gente nega, a gente comete muitos pecados. Eu creio que a maioria dos pecados que a gente comete, do crente, é exatamente por omissão. A gente deixa de fazer, a gente comete mais erros se omitindo, deixando de fazer o que é correto, do que fazendo coisas tortas, diferentes disso aí. Então, Deus manda a gente fazer. Então, a gente não está precisando de matar nossa fome, nossas necessidades físicas, então a gente deve fazer com as pessoas também. Precisa também fazer pelo nosso próximo, né? Com a ti mesmo. Então, a gente deve se colocar no lugar do próximo, a respeito das necessidades que eles têm. Devemos fazer isso. Então, nós vimos 2 pontos. Só faltam 2 agora, né, gente? Sendo rápido, né? Terminar todo mundo, que está traçando aí para chegar. Ele veio pegar a terça-feira, né? Terça-feira. Vou pensar amanhã, prolongar mais a mensagem. Mas amanhã é dia de trabalho, dia de branco novamente, né? Então vamos agora ao terceiro ponto. O terceiro ponto da mensagem a respeito de como devemos fazer para amar o próximo. Então a gente deve pedir. Peça perdão por eles, além de si mesmo. Devemos pedir perdão por aquelas pessoas. Jesus é um grande exemplo, né? Pedir perdão por aqueles que estavam maltratando, judiando dele, inclusive mortos de cruz. Quer dizer, a gente deve perdoar. O versículo 4 diz: e perdoa-nos os nossos pecados. A gente está pedindo perdão a Jesus pelos nossos pecados e perdão por eles também, pelas pessoas que têm. Então lembre-se, aqui está no plural aí, perdoa-nos os nossos pecados. Então a gente está pedindo por a gente e pelas pessoas também que estão em nosso meio. Então, 1 de Reis diz o seguinte, que Salomão, quando fez o templo, aquele templo muito enorme que ele fez, que Davi queria fazer, mas Deus, porque não era para ser feito através da mão dele, ele era homem de sangue, era de guerra, matando, tirar a vida de muitas pessoas, enquanto Salomão era mais pacífico. Então, foi inaugurado um templo enorme em Jerusalém. Então, 1 de Reis, capítulo 8, versículo 50, fala sobre a oração que Salomão fez a Deus, pelas pessoas também, as pessoas que estavam lá, era muita gente que estava sob o comando dele como rei. Então, aqui em 1 de Reis 8, 50, diz o seguinte, Salomão orando a Deus, diz assim: e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti, todas as transgressões que houverem cometido contra ti, e dá-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão. Então, ele está fazendo oração aqui para que Deus tivesse misericórdia das pessoas que tivessem orando a Deus, mostrasse para aquela, onde eles estivessem, que Deus mostrasse em direção àquele tempo que Deus ia ouvir a oração deles. Então a gente deve se preocupar com os pecados dos outros. Devemos fazer isso.
não de forma bisbilhoteira, né? Não de forma bisbilhoteira assim, fazendo intriga. Quando a pessoa comete uma coisa que não agrada a gente simplesmente não quer mais falar com aquela pessoa, desiste de ter a amizade com aquela pessoa, que é muito ruim. A gente não deve fazer isso. Também de forma como fofoca, fofoqueira, mas não deve também. Se uma pessoa comete uma coisa, um deslize grave na igreja ou outro lugar, a gente não deve fazer fofoca dessas pessoas também. Tá comentando no vídeo de outras pessoas a respeito daquela falha que aquela pessoa cometeu. A gente não deve fazer isso. Aí não é amar o próximo. A gente está querendo fazer assim, intriga com essa pessoa. E também tem o lado crítico, né? E as pessoas ficam criticando, comentando com um e com outro, o que quer que seja, e criticando diretamente com aquela pessoa, fazendo críticas diretas com a pessoa que cometeu aquele deslize, aquela falha, podendo ter uma ajuda da gente para que elas se recuperem, né? Para que elas se recuperem. Então, a gente deve fazer o quê? A gente deve querer ajudar as pessoas. A gente deve ajudar as pessoas. Agora, se elas permitirem que a gente ajude, né? A gente tenta ajudar. Se ela não quer, então a gente não vai poder fazer nada. Mas se elas quiserem ouvir, a gente deve ajudar essas pessoas que cometeram pecados, que cometeram falhas graves que não agradaram a Deus. Então, a gente deve pedir perdão também pela nossa nação. Pedir perdão pelo nosso país. Nós temos governantes aí, infelizmente, né, cometendo coisas gravíssimas, e quem paga geralmente é o povo. Eles fazem tudo quanto é desvio de coisa e vai tirar de onde? Das pessoas. Então, a gente deve orar a Deus para que Ele coloque pessoas que tenham bem intencionadas com a nossa nação. Orar pela nação. E esses que estão lá, Deus dê entendimento a eles, Deus toque no coração deles para que eles mudem, façam coisas que sejam benéficas para a nossa nação, para que haja crescimento real no desenvolvimento da nossa nação e que o povo fique satisfeito também com o desempenho desses nossos governantes, tanto federal, como estadual, municipal, os vereadores e tudo mais. Então, a gente deve fazer isso pela nossa nação. Também, nós devemos orar no nosso país a respeito de coisas horríveis que estão acontecendo por aí, a prostituição acontecendo no Brasil inteiro, né? Prostituição, o adultério ocorrendo constantemente. Também nós temos ocorrendo aí, sem mais nem menos, o divórcio acontecendo entre casais. A Bíblia diz que só a fornicação constatada é que deve ser separado o casal, mas por qualquer coisa os casais estão se separando. Coisas simples, coisas banais, a separação está ocorrendo. Então, são lares desmanchados por motivos simples. Então, a gente deve orar também para esse lado. A gente deve pedir a Deus nas suas orações. Então, também por rebelião. São muitas pessoas aí que são rebeldes, estão agindo com rebelião, ou seja, contra a ordem estabelecida, não estão de acordo com as normas devidas. Então, a gente deve também a carnalidade está ocorrendo constantemente, as pessoas estão se inclinando demais para o lado carnal. A indiferença com as coisas de Deus. Então, as pessoas não estão dando atenção devida às coisas de Deus. Estão se inclinando demais para as coisas que Deus não está de acordo. Então, a cura começa na casa de Deus. Começa conosco, não com o próximo. A gente não vai pedir para que Deus faça isso com as pessoas lá fora. A gente deve começar fazendo, dando o primeiro passo entre a gente e tentando, incentivando as pessoas também lá fora não cometerem coisas que a gente não vai estar de acordo, principalmente Deus. Então, está aí. Quando a cura começa na casa de Deus. Então, segundo Crônicas 7,14, Deus diz uma passagem que Ele é tão misericordioso que Ele nos atende. Ele nos atende dependendo da nossa atenção que a gente vai dar para Ele. Se a gente der atenção para Ele, Ele vai fazer com que a coisa aconteça. Em 2 Crônicas 7,14, Deus diz o seguinte: diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então aqui Deus está dizendo, meu povo, está se referindo ao meu povo, aquele povo que pertence a Ele, a família dele, que se chama pelo meu nome. Então ele está se referindo às pessoas que se chamam pelo nome.
Somos todos nós que somos feitos em Jesus. Então, ele se chama pelo meu nome. Agora, primeiramente, ele quer que a gente se exalte, se humilhar. Se humilhar e orar. É necessário que ore, se humilhe. A maioria das pessoas não tem muita vontade de se ajoelhar, né? Não gosta de orar ajoelhar. Mas ele, só em se ajoelhar, está demonstrando uma forma de se humilhar a Deus. Agora, ele não obriga a gente a se ajoelhar para conversar com ele. Pode ser em pé, pode ser sentado, pode ser... Se ele manda a gente orar sem cessar, então a gente tem que orar em todas as ocasiões, em todas as formas. Agora, quando ele diz se humilhar e orar e buscar a minha face, aí o que é que acontece? Até aí ele não diz que aconteceu nada ainda como ele quer fazer. É primeiro também que aconteceu o quê? E se converter dos seus maus caminhos. Ele quer também que a gente se converta dos maus caminhos. Aquilo que a gente fez de ruim, a gente deve pedir perdão a Deus e deixar de fazer aquilo que é ruim. A gente tem que buscar cada vez mais a santificação. Então, a santificação se consegue se esforçando, se converter dos seus maus caminhos. Aí ele diz, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, sararei a sua terra significa aquilo que a gente está precisando, está carente naquela ocasião, Deus vai fazer o quê? Seja sarado. Ele vai fazer com que a gente consiga esse sucesso nessa coisa que ele está querendo que aconteça conosco. Então, agora vamos para o quarto e último ponto. A mensagem é por mesmo, né? A mensagem de Silverlight. Então, a gente deve pedir livramento das tentações para seu próximo. Pedir livramento, então peça livramento das tentações para seu próximo. O versículo 4 dessa oração que Deus nos mostra aí em Lucas, diz assim: e não nos conduzas em tentação. E não nos conduzas em tentação. Então a gente deve pedir a Deus para nos livrar da tentação, incluindo também o nosso próximo, é claro, né? Porque a gente tem que amar o próximo, como assim Deus tem que pedir para a gente, e é o próximo. Se a gente está fazendo essas coisas, a gente está resumindo todos os mandamentos. Todos os mandamentos que estão inseridos no Velho Testamento. Então, a gente vai pedir a Deus para livrar e para o próximo. Levar simplesmente das tentações, como está dizendo aqui, e não nos conduz sem tentação. Então, essa tentação aqui, ela se expande, né? Ela vai longe. Então, pode ser das tentações, das tribulações que nós vamos ter. No mundo tereis tribulações, a Bíblia fala isso, mas que tem tribulação. Das dificuldades que a gente vai encontrar. A gente vai ter que encontrar dificuldades em muitos momentos das nossas vidas, diversos. E tantas outras coisas que a gente vai encontrar pela frente. Então, a gente deve pedir a Deus para nós e para o próximo, para abençoá-los, né? Abençoar o próximo, responder nem somente as nossas orações, como ele responder também, para ele ouvir as orações dessas pessoas também, como está aqui, que a gente viu em 2 Crônica, no capítulo 7. Então a gente deve pedir por a gente, pelos outros. Então, uma pergunta: qual foi a última vez que você orou? Aí você pode dizer, não, João, isso é uma pergunta que se faz essa gente orou agora há pouco aqui na igreja, a gente orou pelas ofertas, orou na abertura do culto, a gente fez oração, e eu fiz oração em casa. Eu não saí de casa, eu fiz oração para Deus no cardápio, para ir para a igreja, tudo por bem, voltar em paz. A gente faz. Eu orei hoje 3 vezes, quem se alimentou, quem fez as 3 refeições, eu creio que orou 3 vezes. Se eu orei antes da refeição. Então, qual foi a última vez que você orou? Agora eu pergunto: qual foi a última vez que você orou pelo seu pastor? Você incluiu o seu pastor nessa oração? Pastor Roberto Fulvio. Pastor também é um ser humano, ele precisa muito nas suas orações também. Ele está lá nos Estados Unidos, mas ele está pedindo para nós. Ele pede para a gente orar pelos outros, e ele faz parte desse pelos outros. Então, quando foi que você orou pelo pastor? Quando foi que você orou pelo seu cônjuge? Vocês que são casados, quando foi que você orou? A mulher orou pelo seu esposo, o seu esposo orou pela sua esposa. Quando foi que aconteceu isso? Às vezes a gente pede, se esquece que ele é o próximo nosso, não é?
Quando foi que você orou? Colocou coisas que são necessárias para você pedir a Deus. Se você fizer de acordo com o que está aqui em 2 Crônicas, Deus vai ouvir. Então o esposo ou a esposa não vai cometer deslizes graves para que haja uma separação ou haja uma desavença na família. Porque Deus vai ouvir, diz que ouve. E sai a terra. Então, quando foi que você orou pelo seu cônjuge? Quando foi que você orou pelo seu filho? Pela sua filha? É o próximo também? Tão próximo, né, da gente? Então, sempre foi imaginado direitinho, né, gente? A gente devia orar constantemente pelas crianças, pelos jovens. E é daí que vem o futuro da nação, o futuro do país. Vem futuros missionários, né? Cada santo vem bons missionários, corajosos, porque muitos estão encolhidos, estão sem disposição, como muitos também estão dispostos a levar a palavra de Deus. Há tantas pessoas que estão carentes lá fora, levando para o inferno. A Bíblia diz claramente que o mundo jaz é do maligno, então está indo para o inferno, enquanto que Jesus está querendo resgatar. Ele pode fazer isso sozinho? Pode, mas ele quer usar a gente, então a gente tem que fazer isso. Amar o próximo, isso aí é um amor maravilhoso que a gente está fazendo, levar o Evangelho às pessoas que estão. Então, os jovens estão se envolvendo em coisas horríveis por aí, tantas jovens. Muitos deles, a gente não teve contato com eles para levar eles a Cristo. Está morrendo mais jovens do que se esperava, que eram os idosos. Está morrendo jovens aí envolvidos em drogas, em coisas horríveis aí, principalmente nas drogas. Então, quando foi que você orou? Agora a gente está falando aqui em relação ao filho de cada pessoa. Então, quando foi que você orou pelo seu filho, por sua filha? Não é quantas tragédias acontecem por aí afora? Quantas situações poderiam ser evitadas? Devemos fazer. Quem tem filho, orar por eles. Quem não tem, orar pelos filhos dos outros, pelas pessoas, pelos jovens. Devemos fazer isso, pedindo para Deus livrá-los das tentações. Eles são muitas, e os jovens são fáceis. Eles são fáceis de aprender as coisas. A memória é fresquinha, o cérebro é fresquinho, sempre aprende as coisas. Por isso que ele também é fácil de aprender a fazer concreto. Para cair rapidinho, principalmente quando vê a facilidade de encontrar um troquinho. Os aviãozinhos estão por aí. Leva isso e ele acha que não, seu pai perguntar de onde foi esse dinheiro, o que ele achou? Quer dizer, além de cometer uma coisa ruim para ele, ainda está fazendo com que ele cometa outro pecado por cima, que é mentir para os pais. Então os pais devem estar sempre falando para os filhos, para eles não caírem nessa tentação, porque a coisa está séria, está horrível. Então, para a gente resumir tudo que a gente viu agora, essa mensagem, a gente vai ler um versículo de 1 João capítulo 3, versículo 18. 1 João, fica no finalzinho da Bíblia. Quem quiser ir acompanhar, se bom, 1 João capítulo 3, versículo 18 diz o quê? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, a gente não deve estar simplesmente orando para essas pessoas. A gente deve orar e ver o que está acontecendo, olhar de perto, ver o que está ocorrendo e fazer alguma coisa para essas pessoas. Então, amar o próximo. Amar o próximo é de primordial importância para fazer isso. Meu filhinho, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra